Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Vitor Elman, eu sou VP de criação da Cappuccino Digital e é um prazer estar aqui, ter sido convidado para mediar esse super painel que a gente vai falar aqui sobre o Next Level, né? O futuro um pouquinho dos influenciadores, o que vai acontecer e também algumas coisas que a gente pode já falar de agora. Eu estou aqui hoje com dois super convidados que são Davi Grimberg, que ele é vice-presidente de comunicação América Latina e Caribe do Arcos Dourados, ou o MEC, né, Davi? Exatamente. Mais conhecido como MEC. Mais conhecido como MEC. E o Igor Puga, CMO do Santander, também fazendo aí um super trabalho aí de marketing, trazendo criatividade e inovação aí para o meio, revolucionando o meio. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Tudo jóia, Vitor. Tá bom. A gente tem pouco tempo, então eu vou trazer algumas perguntas, a gente vai vendo para onde vai, tá? E vamos nessa. Eu separei algumas coisas, mas vocês também fiquem à vontade de ir complementando, tá? Na verdade, assim, o que eu peguei foi até alguns cases que eu vi até das empresas de vocês que mostram um jeito diferente de trabalhar com influenciador, né? A gente vê o McDonald's, teve aquela campanha Portas Abertas, né, que trabalhou com o Félix, que até era um funcionário, né, um colaborador do próprio McDonald's, mostrando um pouquinho do McDonald's atrás, por trás dos panos, né, a cozinha que todo mundo quer conhecer. E o Santander trabalhou com o Rick Prospera, também uma ação muito bacana para pequenos empreendedores, né, utilizando aí o sucesso que ele estava fazendo, o jeito de ele falar e tudo mais. O que eu achei muito bacana é que são dois casos que vocês não foram pela audiência do influenciador, e sim pelo conteúdo dele, né? O que ele podia trazer, né? A criação dele. Como vocês enxergam isso, pensando até no futuro? Porque eu vejo que hoje tem muitas empresas que ainda se preocupam muito com a audiência. Eu vou escolher o influenciador pelo tamanho de audiência dele, né? E vocês claramente foram ao contrário, e eu vejo que também trabalham ao contrário na maioria das vezes. Como que vocês veem isso dentro do mercado? Davi, primeiro, pode ser. Vamos lá. Obrigado, Vitor. Primeiro, boa tarde a todos, um prazer participar. Já começo informando a razão pela qual eu não estou com a camisa da Hope, é porque eu moro fora do Brasil, não deu tempo para chegar, mas a Casa Hope segue no coração aqui, não está evidente aqui no vídeo, mas está por baixo, dentro do meu coração. E, bom, primeiro, eu acho o seguinte, eu acho que tudo passa pela definição do público ao qual você quer comunicar, né? A partir do momento que uma empresa define qual é o público que ela quer conversar, se define quais são as mensagens necessárias para passar esse público, e daí vem os canais, né? E dentro, eu acho que da rede de canais em que você pode utilizar para chegar ao público, estão os influenciadores, né? Como você disse, Vitor, há empresas que talvez busquem um influenciador pela questão da audiência, né? Pela quantidade de seguidores, de pessoas que ele pode atingir, e aqueles que buscam mais a afinidade do tema e do perfil desse influenciador com o público ao qual se quer falar. No caso do McDonald's, e nessa campanha que você mencionou, do Portas Abertas, eu diria que foi um alinhamento dos astros que fez com que a campanha desse muito certo. Porque o Félix, né, um influenciador digital, que era um funcionário nosso, mas que tinha como sonho ser um ator, uma pessoa extremamente talentosa, que representava todas as minorias e que precisava de um empurrão, precisava de uma oportunidade. E a gente entendeu que era o momento de oferecer essa oportunidade para que ele efetivamente fizesse aquilo que era o sonho dele, e ele estrelou essa campanha, chegando ao público que a gente precisava. Era um público no qual o McDonald's, naquele momento, não tinha tanta entrada, não tinha tanto acesso, e ele acabou ajudando a abrir essas portas, literalmente, na campanha chamada Portas Abertas, e fez com que, quer dizer, que a gente conseguisse, entregar a mensagem para o público correto, da forma correta, no tom e na maneira correta. E também houve um componente social, porque a partir dessa campanha ele deixou de trabalhar conosco e foi seguir enfim, o seu sonho, a sua carreira de artista. Então eu vejo que essa é uma tendência, sim. Eu acho que para o futuro, cada vez mais, talvez se tenha uma questão da proliferação dos micro-influenciadores, né? Quando as empresas deixarem de buscar audiência e buscar conteúdo, aquelas pessoas que são referência naqueles pontos e temas específicos acabam se tornando mais importantes do que efetivamente a quantidade de seguidores ou de pessoas que eles podem alcançar, eles atinjam. Muito bacana. Igor, quer falar um pouquinho
da sua experiência também. Pô, não, do ponto de vista conceitual, não tenho nada a acrescentar além do que o Davi disse. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que as pessoas têm confundido um pouco o critério de garoto propaganda, quem tem recall, quem tem awareness, quem chama atenção, com o influenciador, né? Influência passa por reputação, né? Passa por relevância. Então, e não necessariamente isso está atrelado à audiência, né? A visibilidade, a popularidade. Então, concordo em gênero, número e grau, né? A premissa que a gente fez, né, que você mencionou do case do Rick, é exatamente a mesma. Ou seja, a gente ficou encantado com um cara que cá entre nós, né? E aí acho que é legal contar um pouco do bastidor, porque... Pô, por favor, a gente está aqui para isso. A história é a seguinte, o Santander no Brasil é um banco muito vocacionado em PJ, né, em pessoa jurídica. A gente, inclusive o nosso share, a nossa preponderância, os nossos indicadores de mercado em clientes PJ, né, sejam MEI, é muito maior do que em pessoa física, né? A gente é muito mais relevante, por N razões que não vale a pena mencionar aqui, mas é uma coisa que o cidadão comum leigo não sabe, é uma coisa que fica muito nas entrelinhas do mercado financeiro. Mesmo assim, a gente sempre teve dificuldade de alguma forma, popularizar os benefícios que a gente tinha como um banco que ajuda o pequeno empresário, né? O empreendedor. E o nosso encantamento, a nossa sedução com o Rick veio na pessoa física mesmo, ou seja, um monte de executivos do banco viram... É a maior aula de empreendedorismo, com todo respeito ao Sebrae, à Endeavor, a todo mundo. A verdade é que o senhor Rick Chester, ele conseguiu naquele vídeo dele de 43 segundos explicar como se faz negócio, como se ganha dinheiro com a história da água melhor que todo mundo, de um jeito mais didático, mais pedagógico, mais original e muito sincero, porque o cara estava falando na primeira pessoa, né? Não era professoral, ou seja, é a história da vida dele. A gente ficou muito sensibilizado com aquilo, né? E até então, é curioso, eu preciso mencionar para vocês, porque ele não era um influenciador, né? Ele só era um cara que tinha explodido. A gente telefonou para ele e, putz, não tinha aparato nenhum, ele não tinha rede social, ele não tinha perfil em canal social algum, ele não tinha empresário, ele não tinha nada. Aliás, a parte mais difícil foi encontrar o contato no celular para falar com esse cidadão. E foi incrível, cara, porque dada toda essa... Muito parecido com a história que o Davi estava contando, assim, era um cara que precisava de uma oportunidade só, porque quando eu particularmente, né, eu mesmo fiz a primeira conversa com ele, e apesar dele ser uma pessoa que até então não tinha nenhuma experiência profissional ou contratual ou negocial para entender o quanto valia o passe dele, ele era um cara muito fiel aos seus princípios. Então, assim, a negociação com ele foi muito dura, cara. Não sobre dinheiro, mas foi assim, ó, cara, eu só vou falar o que eu acredito. É isso que eu penso. O meu limite de fazer um determinado jabá sobre o banco é esse. E eu achei o cara... foi tão digno aquilo que, cara, aí sim a gente tem um influencer, né? Aí a gente tem um cara de verdade. Porque eu falei, caceta, meu. Esse cara passou em todos os testes de alguém que, de fato, vai fazer diferença. E foi muito engraçado, porque você falou a história da audiência. Como é que a gente ia mensurar? Eu vou mensurar que você vai ser meu influencer e você não tem um canal, cara. Então, assim, não é que ele tinha pouca audiência, é a não audiência. E hoje estamos falando aí de um cara que tem 1 milhão de seguidores, entendeu? Então, assim, acho que também ali se criou uma relação, cara, que olhando hoje, que é muito mais fácil, né? Uma relação muito distinta, assim, ou seja, por quê? Porque ele vai ser eternamente grato ao banco e à marca do banco, porque a gente viabilizou ele, que é muito parecido com o que o Davi estava falando agora, ou seja, a gente foi muito mais uma incubadora de um cara que tinha muito a dizer, e dali em diante, meu, ele é absolutamente autossuficiente, o cara escreveu 2 livros, o cara já foi top 10 dos mais vendidos do país, o cara dá palestra que ele não tem agenda até abril do ano que vem, o cara já saiu do país para dar palestra em Harvard, é impressionante, e assim, a gente nunca teve nenhuma dificuldade, porque a relação era muito transparente sobre as coisas que ele achava que eram legítimas dele dizer sobre o banco e as coisas que ele não se sentia à vontade, e o critério dele era um critério muito simples, ou seja, isso aqui eu acredito, isso aqui faz sentido para a minha audiência, portanto eu me dou ao luxo de fazer porque eu não entendo que isso aqui seja propaganda, é prestação de serviço. Então, é uma relação muito, muito bacana, e é curioso, né, porque que bom seria se a gente tivesse um mercado de influenciadores que zelasse, eu até brinquei com ele, falei, cara, devia ter uma disciplina sobre ética e modelo moral de como agir que deveria ser dada por você, Rick, porque, cara, sem nenhum arcabouço acadêmico, experiência, histórico, ele tem uma postura irretocável, assim. Então, cara, é uma feliz história, mas acho que passa pelo risco, né? Ou seja, a maior alegria como executivo aqui é que poderia dar tudo errado,
por N razões, que, né, não vale a pena citar, senão eu vou ficar aqui também, vou monopolizar a atenção, mas assim, eu acho que a minha maior alegria, lógico, que com o desfecho dele ter se tornado uma pessoa incrível, tal, autossuficiente, e viver disso, como a gente passou por cima de uma série de barreiras e preconceitos dentro de um banco, uma empresa de capital aberto, para falar, vamos apostar nesse cara, entendeu? E eu acho que, só pegando o gancho do Igor, Vitor, se você me permite, acho que a gente passou mais ou menos a mesma coisa com o Félix, quando a gente fez essa campanha. Foi a primeira vez na história do MEC que a gente usou, numa campanha pública, uma pessoa, enfim, que representava que representa todas as minorias, para ter um statement de marca bastante forte, né? E, obviamente, imagina as dores de barriga que não dá, você sabe, as dores de estômago para colocar a campanha no ar e para ver o recall e ver qual é a reação de todos. E eu recordo que tive que alinhar com Deus e o mundo aqui dentro, né? Mostrar para todo mundo a campanha. Infelizmente, todos aceitaram, e talvez até isso é um pouco o próximo tema, né, Vitor, que a gente vai entrar, mas antecipando já, e se você já me perdoa aí o spoiler. Pode dar o spoiler. Eu acho que essa questão, né, de a gente assumir esses riscos mesmos, acho que esse mundo atual, ele requer, né, que assumamos esses riscos, obviamente calculados, né, mas dentro de nós, pelo menos eu me lembro especificamente comigo, eu estava muito seguro de que aquilo era o certo a fazer, de que aquilo ia dar um bom retorno, e que aquilo ia ser bom para a marca, para todos os envolvidos, mas era algo novo, algo inusitado, inovador, e que, sempre gera um tipo de frio na barriga. Mas é importante ter o suporte interno. Obviamente, tiveram aqueles que disseram, olha, acho que não sei. O pior é quando você recebe, não sei bem se vai dar certo, né? Ou o cara fala não de uma vez, ou fala sim, né? Aí o cara coloca todo o risco nas tuas costas, e você fala, e agora? Mas foi o certo a fazer. Obviamente, tiveram outros casos que talvez a gente tenha errado, mas o importante é que a gente acerta mais do que erra, né? E isso é parte, eu acho que, do nosso dia a dia como profissional da área de comunicação, da área de marketing, e cada vez mais isso vai ser parte da nossa rotina, porque se a gente quer usar os tais dos influenciadores, ou as pessoas que eventualmente, como o Igor colocou, na verdade não é nem um influenciador pelo seu alcance, mas uma pessoa que tem alguma relevância ou que vai passar alguma mensagem, a gente não tem controle sobre pessoas são pessoas hoje são A, amanhã são B, mas a gente tem que saber lidar com isso. Acho que isso é parte do jogo, e a gente tem que saber mitigar ao máximo os riscos, e uma vez que eventualmente aconteça algo que não seja considerado correto pela marca, também ter bastante cautela, né, para o tribunal da opinião pública não julgar e já condenar a pessoa em primeira instância, sem que antes tenha a possibilidade de que todos possam emitir sua opinião e ser escutado, ser ouvido. Então, acho que vale a pena também colocar esse ponto. Não, eu acho muito bacana esse ponto, até é o nosso próximo tema, mas que é a política do cancelamento, né? Isso que vem acontecendo, eu acho que é um risco grande, né? Um ponto muito importante que a gente tem que discutir, tem que avaliar, e as empresas também acabam se sensibilizando muito com isso, e às vezes esse risco que vocês falaram acaba sendo aumentado e potencializado, e acaba sendo risco até para o próprio mercado de influenciadores, né? A gente vê muita gente que acaba falando, não, melhor não fazer, porque justamente são pessoas, né? Como é que eu vou colocar minha marca na voz de pessoas, né? Então, o lance é que a marca já está na voz de pessoas, né? Porque a marca está nas redes sociais, ela não está mais tanto na sua mão, né? Mas para passar isso para um board, para passar isso para um conselho, normalmente eu imagino que deva ser muito difícil. Então, eu queria vou passar então a palavra para o Igor, para ele falar um pouquinho sobre isso, mas até dando um exemplo muito bacana, né, que eu separei aqui, que é do caso daquele atleta de futebol americano, Colin Kaepernick, que ele ajoelhava na hora do hino em protesto à violência aos negros nos Estados Unidos, a violência policial. E, enfim, eu sei que ele perdeu todos os patrocínios, e a Nike foi lá corajosamente e apoiou ele, bancou ele, dividiu a opinião, foi um risco gigante, mas saiu aí com uma mensagem muito bacana, né? O que vocês acham, assim, não é toda empresa que é a Nike, o Igor, por exemplo, trabalha num banco, como ele bem mesmo falou. Como que a gente pode trabalhar nisso? Talvez até fala também de um caso até que deu errado, você tentou, não sei, se você tiver alguma coisa assim, acho que é legal
para a gente também falar das coisas que não deram certo, né? Porque as coisas que deram certo, pô, parecem lindas, né? Mas o que não dá certo é onde a gente aprende de verdade. Se você tiver alguma coisa, seria legal. Claro. Não, eu acho que, no fundo, assim, tem um passo para trás aqui, né? Antes do raciocínio do influenciador, da responsabilidade que você tem, né? Na medida que ele vira um porta-voz da sua marca, da companhia, tem princípios, né? E causas que você apoia ou não. E isso, a iminência do risco de você ter problemas ou não, ela acontece com ou sem essas pessoas na ponta, né? Eu não tenho um caso de influenciador aqui, mas a gente teve situação. Vou contar um exemplo. Ou seja, a gente tem a política aqui, que não é sobre influenciadores, mas eu sou muito signatário de usar colaboradores e funcionários do banco como porta-vozes de propaganda. Eu estou falando de ATL mesmo, de advertising tradicional. Cara, e já aconteceu, ou seja, a gente teve uma situação aqui de uma das pessoas que foi recrutada, as pessoas aqui, a gente seleciona as pessoas por convite, elas aceitam ou não há cachê algum, também não há coação alguma, tipo assim, você tem que fazer um comercial, né? Ainda bem que a gente tem 50 mil colaboradores, então a oferta de pessoas querendo aparecer não é baixa. Tem uma conversãozinha, né? Taxa de conversão. Tá bem tranquilo, mas a gente teve uma situação de uma pessoa que fez uma campanha nossa e um mês depois recebeu uma proposta de emprego e foi trabalhar na concorrência. E isso virou uma crise aqui, porque tipo, caceta, e agora, guerrilha, meu Deus do céu, e se alguém usar essa moça para fazer uma campanha e se vingar, e como que a gente teve coragem de colocar, mas eu na verdade, na época, lógico que eu fiquei muito preocupado, inflamado, e o ônus era todo meu, assim como o Davi estava falando, mas eu acho que somos, nessa hora que também somos todos humanos, ou seja, eu fui bastante grosseiro, vou dizer aqui, mas a pessoa que levantou essa bola, eu falei para ela, falei assim, cara, 3 meses você também não trabalhava aqui. É da natureza do ser humano trocar de trabalho. Então, assim, eu não entendo por que esse melindre todo e aonde isso demonstra qualquer tipo de vulnerabilidade. Ou seja, aliás, ao contrário, mostra que a gente é muito sério. Ou seja, era um colaborador que ia bem, performava bem, e por livre e espontânea vontade fez uma campanha para nós. Assim como por livre e espontânea vontade ele resolveu trabalhar no concorrente. Isso é democracia, ou seja, então assim, eu estava muito tranquilo se aquilo virasse uma crise, porque a verdade não tinha muito o que falar. Então, assim, eu acho que também a gente tem que estar preparado, ou seja, é muito o que o Davi falou, somos humanos, e humanos mudam de postura dia após dia. Então, assim, ficar eventualmente tentando manipular e controlar o incontrolável, aí sim é um grande desastre, né? Ou seja, agora também fingir que essas coisas não acontecem, pô, os mercados são assim, as pessoas trocam de cadeira, entendeu? E elas seguem carreiras que normalmente são verticais, né, na indústria, né? Ou seja, a maioria do currículo das pessoas que trabalham em banco trabalharam em uma série de bancos. Então, assim, não tem muito pudor. É igual você tá falando do Kaepernick, cara, ele jogou por 5 franquias na NFL. Qual o problema, entendeu? Então, assim, mas é um exemplo que aí sim não é uma história de sucesso. É o que você falou, o case do Rick, né? Legal, o case do Fex. Não, esse não é um case, esse é um case do tipo, meu Deus, tira do ar a campanha com essa moça porque ela não trabalha. Mas, sabe, eu acho que é isso. A gente tem que estar predisposto a comprar esses riscos, entendeu? E quando a gente está imprimindo o mundo real, quando não há fantasia, quando é verdadeiro o que é dito, eu acho que as pessoas também estão mais aptas a lidarem com a verdade quando ela é ruim. Ou seja, a verdade é melhor, independente se ela é positiva ou ela é negativa. Eu acho que ela liberta. E esse talvez seja o melhor jeito de você contornar crises que aconteçam nesse aspecto, entendeu? Então, assim, achei muito corajoso a história da Nike, porque, cara, vamos combinar. Ou seja, nós estamos falando de uma companhia que tem entre seus assets 85% de atletas negros. Então, assim, como não vou me posicionar a favor do cara? Então, assim, é super verdadeiro, entendeu? Independente se você vai ter uma horda, uma legião de haters, eu acho incrível, entendeu? Não só no sentido mais pragmático e pueril, né? Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, mas é uma demonstração clara que eles não são hipócritas, ou seja, que de fato eles levam em conta o que está escrito na cadeia de missão e visão da empresa. Então, assim, acho que no longo prazo é muito bom, independente do estresse que aconteça imediatamente, entendeu? Do caso Kaepernick, entendeu? Tanto que, assim, já faz tanto tempo e o cara continua aparecendo em penas por Nova York, entendeu? Ele nem joga mais e o cara virou um ícone que transcende, ou seja, ele não é mais um jogador de futebol americano. Entendeu? Ele virou um personagem tipo Martin Luther King, um cara que já ficou maior do que isso, entendeu? Virou um embaixador da causa, né? Então, assim, eu acho que são apostas, e tem erros e tem acertos, e tem que ter estômago e fígado para errar e acertar. E eu vou contar qual que é... A minha experiência no mercado financeiro é muito nova, eu não vivia nesse setor. E toda vez que tem um problema desse, eu falo assim, poxa, é a primeira empresa que eu trabalho na minha vida que tem uma área de riscos.
né? Existe uma vice-presidência de riscos em banco. Então, assim, verdade. pelo amor de Deus, cara, a gente toma risco com o dinheiro alheio, né? Com o dinheiro do correntista, ou seja, a gente não vai tomar o próprio risco. Vamos implementar uma área de risco também para agências e departamento de marketing. Então, assim, vou te dizer que essa linha persuasiva aí, eu não sei se ela tem sido bem sucedida, mas no mínimo ela constrange meus pares, assim, e a gente tem conseguido fazer umas coisas mais ousadas, entendeu? Exatamente. Não, muito bacana. Gente, a gente queria também aproveitar aqui que a gente está com 2 experts aqui desse mercado e fazer meio um mandinar, assim, o que pensando um pouquinho, porque é o tema também do nosso painel aqui, pensando um pouquinho no futuro, né? Para onde vocês acham que vão? Acho que a gente falou muita coisa aqui que são bacanas. Por exemplo, vocês falaram de marcas que podem criar novos influenciadores, novos creators, né? Pô, vocês usaram a força da marca que vocês já têm, a audiência que vocês já têm, né? Meio até o inverso, e acabaram criando novos influenciadores. A gente falou também dessa questão de assumir mais riscos. Como que o influenciador pode também entrar em outros meios? Sei lá, a gente vê aí até influenciadores ou até celebridades, se confunde um pouquinho nisso, sendo contratados por empresas, né? Para trabalhar dentro, para ajudar também a criar novas coisas. Como que vocês veem aí, não sei se vocês já pensaram alguma coisa do futuro, o que a gente pode esperar aí desse mercado de influenciadores em relação a empresas, marcas, nesse sentido? Quem gostaria de falar primeiro? Os dois vão falar. Bom, eu começo, vai. Eu acho que, pelo menos na minha visão aqui, eu entendo que vai haver uma proliferação do que é influenciador. Acho que todos nós somos influenciadores de alguma forma, né? A gente tem um poder de persuasão, de influência, seja para um público seleto, seja para a tua família, seja para os teus amigos, seja dentro do ambiente de trabalho ou numa escala maior. O que eu vejo muito, por exemplo, aqui no McDonald's, até na linha do que o Igor estava comentando há pouco, do trabalho que ele fez internamente, o que ele faz internamente de recrutar profissionais, nós tentamos fazer o mesmo aqui, pelo seguinte, nós temos 50 mil funcionários no Brasil, ou 100 mil na América Latina, e quase que, por estatística até, parte desse pessoal tem tantas habilidades, tantos talentos, que precisam ser descobertos, e que basta um pequeno empurrãozinho, né? Basta abrir uma porta para que eles se aflorem, né? A gente sabe que no McDonald's nós somos um gerador do primeiro emprego, muitas pessoas trabalham conosco porque não tem outra oportunidade e, a partir da experiência com o McDonald's, buscam, então, se desenvolver ou ir para suas áreas de interesse para seguirem como profissionais. O caso do Félix é um deles. Imagina quantos grandes esportistas não devem ter nesses 100 mil funcionários conosco, quantas pessoas Iron Man tem os malucos que fazem Iron Man aqui dentro também, mas imagina quantos músicos, quantos artistas, quantas pessoas com tantas habilidades que tem aqui dentro e que talvez não tenha aí aquele empurrãozinho que precisa. Então, acho que um papel nosso é olhar para dentro e, seja para que essas pessoas explodam do ponto de vista público ou não, mas que elas possam influenciar a sua comunidade, a sua rede de relacionamento, e isso é importante quando uma marca, olhando já talvez para o público externo, que talvez seja o ponto aqui da conversa, Vitor, identificar, né, cada vez mais quais são esses públicos, esses nichos, essas áreas que a empresa precisa entrar e que talvez não tenha ainda o nível de entrada que gostaria, e a partir dessas pessoas conseguir atingi-las, conseguir passar essas mensagens que são necessárias. Eu me detenho por aqui porque eu sei que a gente está com o tempo bastante aqui apertadinho. Não, depois vai ter pergunta. Eu vou falar que as pessoas podem mandar pergunta depois. Igor, você quer falar? Vamos lá, Vitor. Vamos lá. Cara, eu acredito num negócio que, pelo amor de Deus, né, o que eu vou falar não é nenhuma novidade, né, nenhuma inovação, mas eu acho que ainda não aconteceu na escala e na relevância que deveria acontecer. Então, a minha aposta para o futuro é que os micro-influenciadores, de fato, se tornem não um nicho, mas o core do business. Por que eu digo isso? Digo isso baseado nas experiências empíricas que a gente fez aqui, ou seja, a relação... E aí transcende muito a história do que o Davi falou, não é só necessariamente você ser relevante naquele nicho específico, mas assim, vou até mencionar para tangibilizar para as pessoas. Agora, com a história do Pix, a gente resolveu fazer uma experiência com o Data Favela, que são influenciadores de comunidades e favelas pelo país, influenciadores que às vezes têm 500 seguidores. É micro mesmo, ou seja, né? Assim, estamos falando que você é relevante
numa micro área de uma eventual favela numa cidade no interior do Rio de Janeiro, supondo. Cara, e é impressionante os resultados que a gente tem tido. Por 2 fatores. Primeiro porque é óbvio, né? Naquele ambiente o engajamento é monstruoso, então, assim, o custo-benefício tem sido muito melhor, né? Ainda que sua audiência seja super pequena, mas você, de fato... e aí eu acho que podemos usar não na versão pejorativa, mas na versão positiva. Você é a celebridade do local, então o grau de credibilidade do que ainda te pertence é muito grande. E incrível, porque a gente tem conseguido fazer coisas que não são viáveis com essas pessoas que daí sim são as ditas celebridades, que é fazer um negócio de remuneração variável, cara, que eu acho que pode catapultar o business. Então, assim, cara, não é assim quanto você cobra, qual é o seu cachê, como é que vai fazer post, se vai fazer post, ao contrário, vamos ser sócio. Então, assim, eu te dou um caminhão de autonomia e baseado nos resultados que a gente colher junto, a gente divide os dividendos. Então, assim, também parece uma coisa meio utópica e eu estou surpreso como tem sido possível fazer isso com micro-influenciadores. Que bacana. A gente, infelizmente, está acabando o tempo, mas adorei essa sua estratégia de sócio. Eu acho que, se a gente está falando de futuro, aqui está um futuro muito bacana. A gente já vê a agência tentando entrar nessa questão de sócio, influenciadores também podem entrar nisso. Queria agradecer muito a presença de vocês, lembrar que o que o Davi falou, por favor, ajudem a Casa Hope, a gente está fazendo um trabalho muito bacana aqui, o evento todo, trazendo por uma causa muito importante. Então, por favor, se vocês puderem, entram, ajuda do jeito que você puder. E pode deixar perguntas depois aqui para o Davi e para o Igor, que eles vão responder para vocês. Tá? Então, agradecer todo mundo, agradecer o evento aí por chamar para esse painel, que foi maravilhoso, adorei o papo, e continuamos aí depois com o próximo painel. Valeu, pessoal. Valeu, Davi. Valeu, Igor. Obrigado. Eu agradeço.